Oi, Hilda! Gente, boa noite! Quem tá chegando por aqui? Oi, Lina! Que bom que deu para você vir. Hilda, quanto tempo, né? Gente, segundona, depois de um final de semana que eu precisei descansar muito. Semana passada foi bem puxada para mim. Trabalhei tanto à noite. Eu já trabalho bastante, né? Mas, olha, semana passada eu fui até tarde, vários dias, então já viu, né? Gente, que bom estar aqui com vocês. Eu já tive reunião, até agora há pouquinho eu estava com as professoras, uma reunião muito importante que a gente tem toda semana. Quem acompanha a Luz da Vida sabe que desde que eu abri a escola, toda segunda-feira a gente se encontra, é sagrado, assim. A gente já fez das 7 às 9, agora a gente está fazendo das 6h30 às 8h30, e daí dá super certo. Oi, Fran, tudo bem? Oi, Li, que bom que você tá por aqui. Gente, eu vou avisando, porque eu falei semana passada, antes de fazer live assim, eu não entendia por que demorava um pouco, sabe? Eu mandava uma mensagem e a pessoa só ia responder daí um tempo. É porque tem um delay, sabe? Então vocês mandam as mensagens e só depois chega aqui pra mim. Então, que bom que vocês estão por aqui. Vão me dizendo oi, quem tá chegando. Que a gente vai ter um tema hoje, importante. Oi, Cataline. Como pronuncia, tá certo? Cataline, me dá um ok se eu pronuncio certinho, porque igual o meu, Natúcia, tem gente que fala de outro jeito. Se eu estiver falando o seu nome errado, me fala. Oi, Vivian, que bom que deu para você estar aqui. Como que tá a Bibi? Espero que ela esteja bem, recuperando bem. Lari tá por aqui também. Eu estava contando que eu estava na reunião de HTPC, né, até agora há pouco. E essa reunião, gente, é muito importante. É ela que dá sabe, que dá um corpo assim para nossa equipe, que é um corpo pedagógico, né? E é muito, muito importante. A gente se reúne, a gente se contorna, a gente, olha, é realmente muito bom. E toda semana a gente está por lá e agora toda semana por aqui. Ai, que coisa boa! Eu adoro, chego de lá, já venho pra cá. Hoje eu escutei uma musiquinha boa aqui para acolher o coração. Tive um dia um pouco difícil pessoalmente. Foi importante me reabastecer para falar com vocês. Oi, Cristiane. Ai, que bom que a Bibi tá melhorando, Vivian. E que bom que eu tô acertando o seu nome, Cataline. Ah, você viu, Lari, a resposta? Que bom, deu certo. Você achou que fez sentido? A Lari perguntou hoje sobre os irmãos, aquela pergunta era dela. Aí, ó, você já falou. Tem mais gente chegando por aqui, a Patrícia. Oi, Patrícia, hoje vai dar certo você ficar por aqui, né? Marcilei, nossa, Marcilei, quanto tempo! Trabalhamos no São José juntas. Marcilene. E aí, é você, né, que nós trabalhamos juntas? Deixa eu ver aqui. Tô falando. Ah, é sim. É, nós trabalhamos juntas. Cissa, vocês viram o tema de hoje? Nós vamos falar sobre uma coisa que eu disse, que tem me trazido inquietações. Oi, Aline, que bom que você está chegando aqui. Essa tal de educação respeitosa deixa a gente um pouco confuso de vez em quando, né? Adriana, tudo bem? Porque, olha, a gente tem a intenção de educar com respeito, mas em alguns momentos a gente se pega com a dúvida. Será que aqui eu devia ter sido mais firme? Será que aqui eu devia ter dito um não mais firme e não ficar conversando e alongando os assuntos? Vocês já tiveram essa dúvida? Quem está por aqui comigo, levanta a mãozinha aqui, diz que sim ou que não, para eu saber se vocês já tiveram essa dúvida também, porque essa dúvida sempre me ocorre. Os meus filhos têm 6 e 4 anos. E desde que o Pedro nasceu, que tem 6 anos, eu me dedico bastante a estudar a respeito da educação, não só no âmbito escolar, mas também no âmbito familiar. E eu escolhi, né, como forma de educar os meninos, uma educação não violenta. Eu li livros a respeito e tinha sempre tudo a ver com os meus princípios, né, com os meus valores. Ah lá, tá todo mundo dizendo que tem essas dúvidas. Então não sou só eu. Mas o que eu fui percebendo? Que com o passar do tempo,
em muitos momentos eu me sentia muito segura em agir de determinadas maneiras, por exemplo, estabelecendo diálogo, buscando uma conexão bem profunda com os meninos, procurando entender o que eles estavam sentindo para então nomear. E eu me sentia muito segura em muitos momentos, como até hoje eu me sinto. Mas também, em muitos outros, eu percebi que faltou firmeza. Sabe aquela harmonia, aquele equilíbrio entre gentileza e firmeza que a gente fala tanto na disciplina positiva? Eu percebia em muitos momentos a falta da firmeza e o excesso da gentileza. E aí, quando a gente pende ou para um lado ou para o outro, certamente não temos um bom resultado, né, na relação com a criança. Então, bom, o que eu comecei a perceber? Escutando um pouquinho daquele psicólogo, que com certeza vocês já receberam um videozinho dele no WhatsApp, o Rossandro Klinger, incrível, né, o que ele fala sobre a gente ter vivenciado aí uma situação com os nossos pais enquanto nós éramos crianças, que é a nossa tese, aquela nossa história, aquilo que é real. E a gente ter, então, o desejo de fazer exatamente o oposto. Então, nesse ponto entre aquele que foi o fato da nossa vida, que é a nossa tese, e aquilo que nós desejamos proporcionar para os nossos filhos, a gente deveria buscar a nossa síntese, que é esse ponto do meio, é o ponto de equilíbrio, sabe? E é nessa síntese que a gente tende a ter mais dificuldade de ficar, porque a nossa tendência automática sempre vai pender para o lado daquele que a gente foi educado, da maneira como a gente foi educado. Então, se eu fui educado de maneira muito autoritária, não tive espaço de me posicionar, vez ou outra eu vou tender para esse aspecto. Ou ainda pode acontecer um fenômeno oposto, que se eu me sentir muito reprimida, muito impedida de me expressar, eu posso criar espaços excessivos de expressão. Então pode acontecer ou o reforço daquele padrão que eu vivenciei, ou o extremo oposto, quando eu tento evitar de qualquer modo que esse padrão exista. Só que tanto de uma maneira, né, estando repetindo o padrão ou tentando vivenciar o extremo oposto, a gente ainda está a serviço do padrão. Isso a abordagem sistêmica da psicologia também vai falar, sabe? Que a gente, quando tenta ser completamente diferente dos nossos pais, a gente ainda assim está servindo aos pais no sentido de ser fiéis ao que eles faziam. Sem nem se dar conta, a gente continua repetindo de alguma maneira, mesmo que pela oposição. Então, nessa compreensão de que a gente pode vivenciar esses momentos entre a tese, a antítese e a síntese, eu andei me percebendo, sabe? Alguns momentos em que eu achava, bom, será que aqui eu deveria mesmo dialogar? Será que aqui eu deveria mesmo buscar essa conexão e buscar palavras da comunicação não violenta, por exemplo, como eu já estudei bastante a respeito e procuro vivenciar na minha vida pessoal, e aí eu fico tentando transpor isso também para a relação com as crianças? Será que em algum momento eu excedi em relação ao apego, sabe? E nós vivenciamos com os meus filhos uma relação de muito apego e não permiti espaços de autonomia pela tentativa de estar presente o tempo todo? Então são essas as questões que começam a surgir aqui para mim, né? E aí eu chego a determinada conclusão, que quando a gente decide educar com respeito, como a gente não tem referenciais, porque mesmo que a gente não tenha na nossa infância vivenciado uma educação violenta, muitas pessoas que estão aqui tenho certeza que não apanharam, não tiveram educação violenta, não apanharam, mas, sem dúvida nenhuma, a maioria das pessoas que está aqui presentes nessa live, não pôde vivenciar na educação um espaço de muita escuta para as experiências infantis, por conta da cultura da época. Se vocês têm aqui entre 25 e 40 anos, vocês estão por aqui nessa faixa etária, eu imagino, percebendo aqui as pessoas que estão presentes, ou até um pouco mais. Se vocês estão nessa faixa etária, a gente nasceu, né, numa geração, numa época em que a imagem de criança da época era de uma criança uma pessoa que estava a vir a ser, era alguém que quando crescesse ia ser alguma coisa, e não alguém que já é.
alguém que já é inteiro no momento de agora, como hoje a gente tem condições de perceber as nossas crianças. Hoje a gente pode considerar as crianças como pessoas inteiras, como sujeitos de direito, e essa imagem de criança que nós temos tanto no aspecto social, né, porque isso é dado pela Constituição Brasileira, 1988, então a nossa sociedade começa a se organizar em torno dessa imagem de criança, e isso reflete também no ambiente familiar. Aí nós temos o ECA, né, o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vem e também coloca a criança e o adolescente num lugar de segurança, num lugar de importância na nossa sociedade. Então isso vai influenciando os aspectos familiares e os movimentos da educação, tanto familiar quanto na escola. Né? Então hoje as nossas crianças vivenciam uma cultura, um tempo diferente de quando nós nascemos. Então mesmo quando a gente, vou voltar lá, mesmo quando a gente não apanhou, ainda assim, provavelmente, a gente não tenha tido espaços de escuta, com algumas exceções, a depender do desenvolvimento dos nossos pais. Né? Talvez se os nossos pais já tivessem uma busca a respeito de si mesmos, eles pudessem dar condições para a gente poder também se expressar. Mas, no geral, os nossos pais estavam muito ocupados com a sobrevivência, com a subsistência, enfim. Então, quando eu penso sobre isso, é que eu chego à conclusão de que a gente realmente não tem referencial sobre escutar a criança pequena. O que significa esse escutar a criança pequena? Sabe? O que significa dar espaço para a expressão da criança? Eu abri caixinha de pergunta, né, ontem e recebi perguntas no sentido de: e aí, quando a criança quer alguma coisa e não pode ter, como e ela fica brava ou ela sai de perto quando está muito frustrada, ela sai quietinha para um canto, né? Eu respondi essa pergunta da Si, que sempre me manda perguntas bem bacanas, eu adoro respondê-la. Então eu escrevi ali, acho que vocês talvez já tenham até lido, né? Da gente criar espaços para a expressão da criança. E aí, nessa onda da educação respeitosa, a gente tende a criar espaços por demais. E a gente dimensiona as expressões e sentimentos das crianças quando a gente cria espaços excessivos. E tem uma coisa que eu tenho percebido em alguns atendimentos às famílias, e também em relação a mim mesma, né, ao meu próprio desenvolvimento como mãe, é que a gente às vezes esquece que nós estamos falando com criança. A gente quer usar alguns recursos que são muito elaborados. E também, de novo, aquele psicólogo que eu gosto bastante, o Rossandro, fala a respeito disso, né? Que o amor é um sentimento muito elaborado, que criança vai demorar, a pessoa vai demorar para aprender de verdade o que é amor. E às vezes os pais, no desejo de serem amados, fazem de tudo pelos seus filhos para buscar a recompensa, né? Esse amor como recompensa, ou a demonstração de amor da criança como recompensa. Então ele vai dizendo sobre essa situação ser equivocada, né? Então eu tenho percebido que às vezes, por exemplo, quando eu vou adotar tento uma estratégia de comunicação não violenta com a criança e tento verbalizar tudo que ela está sentindo para que ela reconheça as próprias necessidades. Será que essa criança, às vezes com 2, 3, 4 anos, 5, 6, que seja, será que ela tem condições de elaborar tantos conteúdos? E aí a gente pode se questionar, ok, ela não tem condições ainda, mas vai ser através desse meu apoio que ela vai desenvolver essas condições. Ok, pode até ser, isso é verdade, pode ser que a gente ajude a criança a elaborar, né, os seus próprios movimentos e as interpretações delas mesmas a respeito do mundo e das relações. Mas também a gente pode confundi-las com o excesso de palavras. Então é alguma coisa sobre a gente nem ir para essa tese e nem ir para a antítese, é buscar essa síntese. Qual seria a síntese entre não dar espaço, não escutar a criança e escutar por demais e dimensionar as expressões delas e os sentimentos delas? Qual seria esse espaço? Vocês conseguiriam me dizer, ainda que com delay, porque vocês vão comentar e vai chegar depois, mas se vocês puderem, dar a opinião de vocês a respeito sobre essa forma de encontrar um espaço que seja equilibrado de escuta e de expressão da criança, das emoções delas, né? A Lari está dizendo aqui que tende a dar um excesso de liberdade.
Então ela precisa sempre se vigiar quando estou funcionando nessa sistemática para me reorganizar como autoridade. Então a Lari está falando sobre esse excesso de liberdade. É realmente um espaço, né, que parte dessa crença que a gente tem da potência da criança. Muito provavelmente você, né, Lari, a gente conhecendo suas crianças, tendo a consciência do quanto eles são potentes, a gente tende a dar mais espaço mesmo de liberdade para que eles expressem essa potência, porque a gente teme também que ao não dar espaço para essa expressão de liberdade, essas pessoas fiquem reprimidas e depois venham a ter problema, né, no seu desenvolvimento. Mas é um equívoco também quando a gente pensa que é só a partir da liberdade que a criança tem a possibilidade de demonstrar a própria potência. Ela também pode ser muito potente ao vivenciar a resiliência, ao sustentar uma emoção decorrente da frustração, porque a frustração é um fato, né? Ela ficou frustrada, mas existem várias emoções que vão decorrer da frustração. Né? A frustração seria o pano de fundo, aí vai vir raiva, vai vir angústia, vai vir medo, depende, a gente não sabe. Né? E muitas vezes na tentativa de nomear essas emoções das crianças, a gente não acerta, não. Porque às vezes você fala, você tá com muita raiva, né? E às vezes ela tá angustiada ou ela tá com medo. Vocês já viram pessoa que com medo agride? Às vezes ela, para se defender, ela ataca. Então eu não tava com raiva, eu tava com medo. Então eu também fico preocupada com esse excesso de palavras que a gente vai dando para as crianças quando elas ainda não têm possibilidade de contornar, de conter esse conteúdo todo. Então fica aqui um convite para vocês, junto comigo, porque eu estou me convidando o tempo todo, a lembrar que os meus meninos são crianças. E vocês também, em relação às crianças de vocês. Quantos anos têm os seus filhos? Quantos anos têm as crianças com as quais vocês convivem? Né? Então, pensar a esse respeito vai ajudar a gente a modular. Porque eu tenho percebido, né, como falo para vocês, como convivo com muitas crianças, às vezes famílias com crianças de 2 anos ficam numa ladainha sem fim na hora de colocar um limite necessário em relação a uma regra inegociável. Por exemplo, tomar banho é uma regra inegociável. As crianças precisam tomar banho. O que pode ser negociado é o horário para tomar banho, se é antes ou depois do desenho, se é antes ou depois do jantar, se é na hora que chega da escola ou se é depois do jantar, enfim. Isso pode ser negociado, mas que tem que tomar banho, tem que tomar banho. Então, quando se trata de algo que é inegociável e que é um valor para sua família, porque você não vai abrir mão da sua criança tomar banho só porque ela deseja, esse é um espaço que já me dá uma pista de que a gente não precisa alongar muito. Não precisa estender por demais essa conversa sobre o porquê que é importante tomar banho, porque meu filho, minha filha, olha, veja bem, e blá, 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 blá. É muita ladainha, muita conversa para aquilo que é assim, ó, puro e simples. Isso é para fazer agora, porque é preciso. É hora do banho. Chegou a hora do banho, vem, né? Agora é a hora. Alguma coisa nesse sentido que não precisa tender para o extremo da agressividade e do grito ou da violência, ou você vem tomar banho agora ou você apanha. Será que a gente não consegue ir para um lugar de mais equilíbrio? É uma experiência que a gente precisa fazer, né? Eu vou ler aqui mais alguns comentários. Ó, depois que a Lari falou, opa, deu uma travadinha aqui. A Cataline está dizendo que parte mais para não dar espaço e me culpo por isso, mesmo sabendo que isso também foi parte da minha educação. Então você tende a ir para esse lado de não dar espaços, mesmo desejando criar espaços para uma educação mais consciente e que respeite, né, a criança. Mas é muito importante você tomar consciência disso, porque esse já é o primeiro passo, sabe? Da gente realmente fazer algumas escolhas a partir dessa consciência, né? E agir como educadora, fico buscando essa síntese também. E como é complicado em alguns momentos. Nossa, com certeza. É muito complicado.
E aí a Lari volta a dizer que, sabendo disso, percebemos que muitas vezes quem está agindo ali na lacuna é a nossa dor de criança, que é nossa e precisa ser olhada em apartado, né, em espaço separado. E aí, Lari, eu até te agradeço porque você toca num assunto que é muito importante, Se a gente vivenciou essa educação muito autoritária, sem espaço nenhum, nós temos dentro de nós uma criancinha reprimida que deseja muito pelo espaço. Ou a gente tem dentro de nós uma criancinha passiva, calada, silenciada e que se conformou com essa não possibilidade de expressão. Então, tanto uma criancinha passiva quanto uma muito ansiosa por falar precisa ser cuidada, porque senão a gente vai projetar nos nossos filhos o excesso de espaço. Ou então mesmo a passividade, né? E a gente vai se incomodar muito com a expressão da criança. Eu, particularmente, tenho essa situação com o meu Antônio. Vocês que já viram aquele vídeo em que eu conto do chiclete, né? Eu tenho um menino que se expressa, que se coloca para o mundo. E eu que emboto muitas das minhas emoções desde muito pequenininha, porque eu fui a menina boazinha, bonitinha, aquela que falava baixinho, de uma família de italianada, que todo mundo era espalhafatoso e eu era toda certinha, menina linda, eu era muito bonitinha e boazinha. Então eu não podia expressar raiva mesmo que eu tivesse raiva. Mas eu precisava sorrir e eu aprendi a sorrir mesmo quando eu estava muito triste. Eu aprendi a sorrir mesmo quando eu estava com muita raiva. Então quando eu lido com uma criança expressiva e intensa, essa minha criancinha reprimida fica assim, escuta, mas eu tive que reprimir tudo isso e você tá aí ousando se mostrar? Então esse é o meu desafio com o meu Antônio. É uma criança que me lembra como é ser livre. Agora poderia ser o contrário. Poderia ser uma criança que nem tem tanta necessidade assim de se expressar e eu fico projetando nele a necessidade de expressão. Então a gente precisa se cuidar o tempo todo. Por isso que eu gosto tanto desse nosso encontro aqui, desse nosso espaço, sabe? Porque eu vejo que é um tempinho que a gente passa aqui juntas, sei lá, 40 minutos, 50 minutos, refletindo a respeito dos nossos próprios processos, refletidos nos processos dos nossos filhos, né? Então essa situação da gente perceber como foi a nossa infância e visitar a nossa biografia é muito importante para a gente perceber quando é que nós estamos nos misturando com a história dos nossos filhos. E quando é que, ao invés de fazer aquilo que a gente precisa fazer enquanto adultos, porque isso eu já conversei bastante com a Lari, né, Lari? Lari Chaves. Vai lembrar dessas nossas conversas boas, gostosas. A gente falava muito a respeito disso, de o quanto que quando a gente está ocupado em cuidar da nossa própria criancinha na relação com as nossas crianças, é um pouco complexo. Eu repito, tá? Então eu tô aqui na Túcia, mãe do Pedro e do Antônio, mas ao invés de cuidar do Pedro e do Antônio, desses meninos que estão aqui no presente, no aqui e agora, eu tô dando conta da minha própria criancinha. E aí eu coloco um espelho aqui na minha frente, eu vou fazer bem assim para vocês verem. Eu tô aqui com a minha mão na minha frente, eu tô me olhando. Os meus dois menininhos estão aqui atrás, ó, gritando: "Oi, mamãe! Oi, mamãe! Oi, mamãe!" E eu tô ocupada comigo mesma, com a minha criancinha, achando que na verdade eu tô cuidando dos meus filhos. E isso é sério. Aí, ok, Natúcia, pera lá, então quer dizer que eu não posso cuidar da minha criancinha? Não é isso. Na verdade, você deve cuidar da tua criancinha. Deve. A tua criancinha está precisando urgentemente de colo, com certeza. Porque toda criancinha precisa de colo. Mas você deve cuidar da sua criancinha como a Lari disse, em apartado. Ela escreveu aqui, ó, em separado. Cuida da sua criança como nós estamos fazendo aqui agora. E aí, quando você for se relacionar com os seus filhos, você vai se relacionar com as crianças de verdade do aqui e agora, do presente. E se você não estiver consciente dessa mistura que ocorre essa mistura. Porque desde que a gente engravida, tanto a mulher quanto o homem engravidam, a gente revive, ressente aspectos da nossa própria vida intrauterina, das nossas experiências enquanto crianças. E aí as coisas vão emergir, vão surgir através da nossa maternidade e paternidade. Então, por isso que é tão importante a gente criar espaços
para escutar a nossa própria criança, para que a gente então consiga criar espaços ajustados às nossas crianças de aqui e agora, os nossos filhos. Porque senão fica sempre uma projeção aqui, ó, desse espelho. Faz sentido isso para vocês? Me contem se faz sentido. A Vivian tá dizendo, ó, para vocês verem como que eu tô lendo aqui as mensagens anteriores. A Vivian disse que essa dica do que é negociável ou não é excelente e ela utiliza desde que eu orientei ela e realmente funcionou bem na casa dela. Ai, que bom! Eu fico super contente quando vocês me contam que alguma coisa deu certo e contem também se alguma coisa não deu certo, porque assim a gente pode revisar juntas. E aí a Lari está dizendo que essa metáfora do espelho é demais, sempre lembrem disso. E a Nath, eu venho de uma família onde a expressão das emoções nunca foi algo bom. Família francesa, Nath, a família francesa é mais contida. E aí choro ou expressões maiores dos sentimentos eram sinais de desequilíbrio e hoje compreendo que isso não é meu. Nath, entendi. Eu me identifico muito aí com a sua história. Mas esse desequilíbrio, né, na minha família de origem, especialmente na minha família materna, tem um quê de loucura. Eu tenho história de loucura na minha família. Então, quando eu entro numa expressão muito intensa de emoções, eu tendo a achar que eu tô ficando louca. Que aquilo é um desequilíbrio, não um desequilíbrio comum ou uma histeria comum, não. Eu acho que é uma loucura que vai instalar. Eu sempre temi muito a expressão de emoção, também por essa crença. Tanto pela crença da Natucinha bonitinha, menininha, certinha, boazinha, quanto por essa extremada expressão ser um aspecto de loucura. E que bonito, né, a Nath se dar conta disso, né, de perceber que isso não é dela, que na verdade tá até dentro de você porque você faz parte dessa família, né, mas que você hoje pode ressignificar, né. E as crianças francesas não fazem manha, né, Lari? Aí a Lari tá lembrando do livro. E olha lá, a Nath tá dizendo também que tem essa história de loucura. Quem na família nunca teve um louco, né? Sempre teve um louco, um excluído, e o louco da minha família era muito presente, né? Então eu convivi desde muito cedo com esse grau de loucura, desse desequilíbrio completo que beira a disfuncionalidade. Então eu sempre temi muito e busquei o controle das minhas emoções para eu nunca ficar louca. Né? E aí quando me ocorreu aquilo com o Antônio, Nath, que você deve ter visto o vídeo, eu achei de verdade que eu tava ficando louca. E eu liguei pra Lucélia, né, e falei, Lu, eu tô ficando louca. Eu enlouqueci. E aí eu tive muito medo dessa loucura. Ela chegou bem perto, assim, de mim, esse medo. E o Diogo tá dizendo que vê a criança dele toda hora. Principalmente quando fico muito nervoso com os meninos, né? Percebo que não é deles. Então, tomar consciência, né, dessa situação não vai fazer com que a gente evite essa situação. Porque, olha, o Diogo tá dizendo, vez ou outra, ele vai se percebendo assim, ó, toda hora ele se percebe. E aí, o que faz com essa consciência, né? Com essa tomada de consciência? O que a gente faz? O que nós estamos fazendo aqui, conversando sobre isso, dando contorno, validando, que é o que nós tentamos fazer desesperadamente com as nossas crianças quando a gente quer educar com respeito. O que a gente quer quando a gente pensa em educação com respeito? Vocês podem me contar? Escrevam aí nos comentários. O que vocês querem quando a gente pensa assim, bom, eu quero educar com respeito os meus filhos, para quê? A gente precisa pensar nesse para quê e ter bem claro para quê. Eu vou falar algumas coisas dos motivos pelos quais eu desejo educar os meus filhos com respeito. Mas antes eu vou ler aqui a Nath. Ela disse que expressar emoções é um passo para perder o controle e pirar. E é mesmo, na minha família tem muitos casos, Natu, bem próximos e numerosos. A gente tem muita coisa em comum, Nath. Por isso que eu amo conversar com você. A gente tem muita coisa em comum mesmo. E essa sensação de que você está chegando, beirando a loucura, é muito angustiante para quem teme sair do controle, né? E é só uma fantasia. Então, nos meus processos de terapia, eu ouvi isso muitas vezes. Sim, você tem essa fantasia de que você vai ficar louca?
né? Então, assim, poder ter consciência de que, opa, isso é uma fabulação, eu faço de conta, não corresponde à realidade. Até poderia ser, né? Mas no caso, não é. Né? Essa loucura não é minha, era daquele integrante da família que precisava sentir pertencente, que precisa dentro do sistema ter um lugar para pertencer, mas não é meu, não. Ah lá, a Lari tá lembrando, sempre tem um tio louco, na minha família é aquela pessoa que não pensa no futuro, ou seja, se permitir viver o presente é coisa de louco. Lari, que loucura, né? Olha só que importante isso aqui que você tá dando conta. E aí se tem essa crença na família de que viver no presente é coisa de louco, é coisa de inconsequente, é coisa de gente que não tem nada na cabeça, né? Te faz o tempo todo viver em função do futuro. É incrível. Gente, esses papos assim são muito terapêuticos, né? E aí, ela tá dizendo ainda, ó, que muitos para que vêm de querer curar a nossa própria criança. É isso mesmo, Lari. E aí a gente tá ali, ó, no próprio espelhinho, né? Quando percebo e consigo, dou um passo para trás, o Diogo tá dizendo, e tento mudar algumas atitudes, às vezes até saio de perto. É isso aí. A Rô tá dizendo firmeza com gentileza. A Gi tá dizendo que é angustiante demais. E aí a Rô tá dizendo dica da Natúcia, né? Firmeza com gentileza. E dá um passo atrás, a Lari tá contando aqui que sempre dá essa possibilidade de poder apartar. Realmente, Lari. Dá um passo atrás, a gente pode, acho que começa, né, cuidando da gente para depois entrar na relação de novo com as crianças, né? E assim, está dizendo que ser uma pessoa bem-sucedida, inclusive emocionalmente. E se você, quando pensa em educar com respeito, é para, né, criar essas condições para que seus filhos sejam bem-sucedidos emocionalmente também, né? A Nath está dizendo que orientar o início do caminhar e permitir a livre expressão de cada criança. É para isso que você também busca educar com respeito, né? A Gisele, vocês estão dando respostas lindas, eu quero guardar todas para mim. Eu quero educar os meus filhos com respeito para que eles possam ser livres e felizes, corajosos, autoconfiantes e equilibrados e respeitando também o próximo. Ai, amei. É isso, muito lindo. E a Gi está dizendo que perder o controle da vida também é coisa de louco, pelo menos na minha família. Ela está dizendo, ó, tudo precisa estar no devido lugar, como se isso pudesse existir. Ai, exatamente. Essa coisa dessa crença que tem que estar tudo certinho faz a gente ficar completamente viciado no controle, né? E é isso, como se nessa vida impermanente que nós vivemos pudesse ter controle, né? Ai, que legal, Jardim Campos das Tulipas, acompanhando o meu trabalho, que bacana, obrigada. E a Cataline, poder educar o meu filho longe das nossas misérias, deixá-lo livre para viver a sua verdade. Ai, que coisa mais linda, vocês são lindas demais. O Lacan, psicanalista, fala da fase do espelho, onde se espelhar em nós é fundamental, falando sobre o espelho. E aí, Nath, desenvolve aí essa ideia, que mais você quer dizer a respeito? Conta mais pra gente. E pender para o autoritarismo dá uma ilusão de controle. A Giovana tá dizendo. Nath, eu vou esperar você contar um pouquinho mais, depois eu comento sua resposta, tá? Enquanto isso, eu vou falar a respeito do que eu penso e desejo, né? Em relação ao que eu sinto, que eu desejo e por que eu ajo em função de educar com respeito, né? Então, considerando esse mundo muito adverso que nós vivemos, quando eu penso que crianças vão encontrar esse mundo e que mundo vai encontrar essas crianças, eu desejo que os meus filhos sejam pessoas inteiras no mundo, que eles possam assim fincar mesmo, sabe, com os dois pés na terra, e também que eles tenham uma conexão com algo muito maior que governa todo esse nosso espaço de existência coletiva aqui, e que eles possam estar presentes na vida deles, conectados com as próprias emoções, podendo expressar aquilo que eles desejam para o mundo. Como uma pessoa disse, também respeitando o próximo, respeitando o próprio espaço, respeitando o espaço do outro e respeitando o espaço coletivo. Então eu desejo que eles tenham forças para lidar com a vida como ela é, aceitando o que é,
Porque todos os dias a gente, quando diz sim para a vida, a gente aceita tudo que tem. O de bom, o de ruim, o de gostosinho, alegre, o de desafiador. Então, que eles possam viver tudo isso, né? E aí, pensando a respeito, com certeza era também o que eu desejava para a minha própria existência. Se eu pudesse acolher a Natucinha criancinha, é o que eu desejo, né? E eu também posso fazer isso ao mesmo tempo que eu cuido dos meus meninos, eu tenho a oportunidade de criar espaços para que a Natúcia seja a pessoa inteira no mundo, para que a Natúcia possa lidar com o que é, para que a Natúcia possa aceitar e dizer sim para a impermanência da vida, para que ela lide com a vida de verdade. Não é isso que eu quero para mim? Então, aí sim, né, esse espelho funciona. Vamos ver o que a Nath disse aqui do espelho. Que não dá para escrever muito, amada. Tá bom, Nath? Depois a gente conversa mais a respeito. Mas talvez aqui, só para eu... Ah, tá. Deixa eu ver aqui, ó. O Lacan fala da fase do espelho, onde se espelhar em nós é fundamental. Tá. Pelo que eu tô entendendo aqui que você quer dizer, é que esse espelho não é de todo ruim, porque... Bom, eu tô criando aqui uma hipótese a respeito, mas depois você me disse aí se é por aí mesmo ou não. Porque se a gente também não cria condições para olhar para si mesmo, a gente não dá conta de sustentar a existência do outro. Então não é de todo ruim a gente aproveitar a nossa maternidade e paternidade para revisitar o nosso espaço interno. Aliás, eu vou corrigir essa frase, eu disse não é de todo ruim. Eu vou dizer que é essencial, que é fundamental a gente aproveitar a nossa maternidade e paternidade para voltar-se para o mundo interno. Mas ao mesmo tempo em que eu faço esse movimento de mundo interno, eu preciso dar conta da minha responsabilidade de sustentar a existência também dos filhos, né? Dessas pessoas pelas quais eu sou responsável por educar e por conduzir nesta vida. E limites, eu já disse isso uma vez num vídeo, vou repetir, limites são necessários para que as crianças sejam socializadas e para que elas se sintam seguras. Então, por esses dois aspectos, são importantes para socializar e para dar segurança. Então, as crianças precisam muito desses limites e não só da amorosidade e de serem abastecidas o tempo todo, nutridas o tempo todo, com um amor inesgotável, com qualquer excesso, né, que às vezes a gente pode conduzir. E a Lari está dizendo que deseja para os filhos que eles tenham consciência íntima de quem são. Apenas isso. Ai, que linda. E aí a Ju chegou agora. Oi, Ju, sempre bem-vinda. O que você achou incrível, Bru? Que bom. Sempre ser por aqui. Adoro ver você aqui. E a Marita, ótima conversa para entendermos sempre a nossa história, para podermos conversar com os nossos filhos com mais tranquilidade. Isso mesmo. A Ju quer que eles tenham consciência... Ah, tá. Consciência íntima de quem são. Que lindo, Lari. Perfeito. Eu tô falando, vocês fazem cada comentário lindo, que dá até gosto, viu? Exatamente. A maternidade é fundamental. Isso. Opa, a maternidade foi o maior espelho de mim mesma que já vivenciei. Parabéns, Natúcia, minha admiração por você. Porém, é fundamental que eles tenham, a Nath está dizendo, base para que possam seguir no sentido de compreender a própria existência. Pronto, Nath. Isso aí, nós estamos na mesma linha, isso mesmo. Eu digo que aprendi isso com a Lucélia, né? A parteira da minha alma, porque antes dela auxiliar no meu processo de parto com o Antônio, a Lucélia foi essa parteira de alma, assim. E eu aprendi muito disso com ela, que a maternidade e a paternidade é um portal, né? E a gente pode atravessar esse portal e se beneficiar desse mergulho. Opa, caiu. Mas estou voltando já. Então a gente está aqui, não é para se sentir em superioridade em relação a quem não está buscando essa consciência, não. O que eu considero e que eu percebo com todas as pessoas com as quais eu convivo é que quanto mais a gente busca, sabe assim,
Buscar sarna para se coçar, buscar pelo em ovo, pano para manga, quais ditados aí vocês querem? A gente vai buscando e a gente vai encontrando lugares bem densos também. Eu até escrevi a respeito, amanhã eu acho que eu vou postar aquele texto que eu fiz sobre esses lugares de luz e de sombra que nós acessamos quando estamos vivenciando essa maternidade e paternidade, nessa busca por consciência. Eu estava terminando de escrever ele hoje, acho que amanhã cedo eu posto ele já para vocês. E aí vocês compartilham lá comigo também depois dessas ideias, né? E aí, a Bruna tá dizendo, que tudo que eu disse, que linda, porque educar os filhos com mais respeito, né? E é isso, assim, a gente, quando começa a compreender esse aspecto da nossa própria existência e da oportunidade dessa transformação, você começa a observar as pessoas ao redor que ficam fazendo essas buscas, essas escolhas, observem que forças elas encontram a partir do nascimento dos filhos. Né? Eu estava esses dias falando naquela roda que eu fiz sobre os aspectos emocionais da gestação, do parto, do pós-parto, estava falando ali sobre o quanto a gente pode ficar muito poderosa e poderoso, né, a partir desse nascimento. Não que seja fácil ou seja algo romantizado, não é nada disso não, mas é porque a gente acessa lugares muito profundos, né? E aí eu brinquei com as meninas que estavam presentes, falei, eu abri uma escola, né? Mas não é em relação ao fazer, se é isso, se é maior, se é menor. Tem gente, por exemplo, que deixa a carreira e vai cuidar dos filhos. E eu acho um ato de extrema coragem também, sabe? Então não é, Natúcia teve grande força e abriu uma escola. Não é isso. É quando a gente busca um movimento, assim. Tem gente que vai trabalhar mais, tem gente que vai estar ali na relação com a criança, mas há alguma mudança, há um desencaixe para um novo encaixe muito importante, né, a partir da chegada dos nossos filhos. Então aquela dúvida que eu coloco no início, quanto mais a gente vai buscando, mais a gente pode ir se percebendo na relação do limite, se a gente está colocando os limites na hora que é necessário colocar os limites, ou se a gente está afrouxando as rédeas desses limites para afrouxar a nossa própria barra, para aliviar a nossa própria barra. Então vai ter que ser aquele movimento, igual o Diogo disse, um passo atrás, volta, né? Começa a se perceber, começa a perceber por que é tão difícil sustentar o espaço de expressão da criança quando você diz o não. Voltando lá naquela pergunta inicial que me fizeram, que eu contei, né, que fizeram na caixinha de perguntas assim. Eu aproveitei a pergunta dela, que era sobre, minha criança quando ouve não quer sair para um canto, o que eu faço? Eu aproveitei isso para, né, convidar vocês a refletirem sobre a importância da gente criar espaços para que a criança possa verdadeiramente sentir. Porque quando a criança escuta um não, pensa bem, pensa quando a gente escuta um não. Você queria muito determinada coisa e aí de repente você lida com um não. Tem uma amiga que tá querendo muito comprar um carro e aí logo perto, assim, estava chegando muito perto de comprar, aconteceu alguma questão importante que ela vai precisar dar um tempo. Imagina como é lidar com esse não. Poxa, eu estava com maior expectativa, eu queria muito. E aí, de repente, me dizem, não pode. E aí? A gente fica pé da vida. E aí a criança também fica pé da vida. Mas criar esses espaços para a expressão dela é muito saudável. E aí uma linha de educação respeitosa, de disciplina positiva, vai conduzir a gente a ficar dando contorno para essa criança. E ficar, né, acolhendo todas as expressões. Se a gente confiar, gente, porque isso para mim é muito fácil, confiar na potência da criança, porque tudo que eu estudo a respeito da pedagogia, do desenvolvimento infantil, me ajuda a ver a criança de uma maneira muito potente. Eu confio muito na potência dela e na capacidade que a criança tem de conciliar internamente as próprias emoções. Porque as emoções das crianças são do tamanho da criança, não são do tamanho das emoções dos adultos. Oi, voltei, deu uma caidinha aqui. Eu hoje vivenciei uma situação muito densa, num aspecto pessoal, envolvendo o trabalho, foi muito chato uma situação que aconteceu comigo. E o tamanho do acontecido, para mim, é do tamanho da Natúcia adulta, que tem 34 anos, que tem tantas referências, que tem tantas crenças, que tem tantos traumas, tantas histórias, tantos dramas, enfim.
Quando acontece um drama, uma situação com uma criança de 3, 4, 5, 6 anos, 2 anos, 1 ano, aquilo tem o tamanho dela. E eu confio na capacidade da criança de se conciliar. Mas eu não estou dizendo para ela ser abandonada nas expressões dela. Eu estou dizendo que é possível a gente criar um espaço para a expressão. Eu não digo deixá-la horas chorando sozinha num quarto, não é isso, afinal a criança nem vai chorar horas sozinha. Mas é deixar que haja o choro de verdade. Que eu disse isso numa live, acho que na segunda live que eu fiz por aqui, né? Que às vezes a gente quer acolher, mas na verdade a gente quer calar a expressão da criança. Né? Então percebam-se nisso. Qual é esse choro que a gente não tolera? Será que é o choro da criancinha de agora, do presente, do aqui e agora? Ou é o choro nosso que a gente não suporta ouvir? E que eu quero desesperadamente calar, nomear, contornar, explicar, trazer para compreensão. A criança pequena não está aqui na mente. Nós adultos é que estamos. A criança pequena está no motor, a criança pequena é movimento. Ela compreende o mundo através do movimento. Por isso que a criança pequena chora e se chacoalha e se joga para trás. E na hora da birra ela se debate. Porque ali, aqueles movimentos que ela está fazendo estão sendo úteis para equalizar as emoções dela. Para equalizar, para equilibrar aquilo tudo que ela está vivendo. Não adianta trazer para a cabeça sem parar. Fica trazendo aqui, conversando em um blá, 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 que a gente faz com os nossos filhos. E quer usar a estratégia de comunicação não violenta, que é extremamente racional, é extremamente projetivo, planificado. É um raciocínio projetual que a gente tem que ter para usar a estratégia da comunicação não violenta. É uma ferramenta. Ah, então joga fora. Não joga fora. Usa para você mesma, para você mesmo. E aí você vai dar conta de se conectar com as suas próprias necessidades e ser gentil com você mesma e com você mesmo. Tá? Porque toda hora que a gente estiver beirando a percepção de que está faltando respeito consigo mesma, consigo mesmo, é porque provavelmente a gente está excedendo naquilo que nós chamamos de respeito para com a criança. Mas eu já disse isso uma vez, não é respeitoso mimar uma criança. Então, às vezes, aquilo que a gente está achando que é respeito é mimo. E só nós vamos dar conta de perceber quando é uma coisa e quando é outra, se a gente estiver de verdade conectado conosco, né, consigo mesmo. Eu vou ler mais um pouquinho de comentário de vocês. A Cá está dizendo que, oi Camila, que quanto mais a gente busca, mais faz sentido. Tem gente que encontra a carreira através da profundidade da relação com os filhos. Gente, é verdade, Lari, é verdade. É incrível quanto eu busquei evoluir depois do nascimento do Miguel, a Bruna está dizendo. Acho que não faria uma busca por tantos conhecimentos e por muitas curas internas, né? Se não fosse por ele, pela chegada dele, no caso, né? Acho que não iria fazer esse caminho sozinha. Que lindo. E a Lari está dizendo, essa confiança que você deposita faz toda a diferença também, né? Faz, Lari. Essa confiança é uma confiança tão profunda, tão genuína, que vem de um lugar, assim, de uns princípios que já estão tão estabelecidos dentro de mim, tão consolidados mesmo, sabe? Eu não tenho dúvida sobre a potência da criança e todas as crianças, mesmo aquelas crianças que têm um desenvolvimento atípico. Eu confio tanto no desenvolvimento de cada uma delas que isso me ajuda a ver, né? Porque a intenção que você coloca no olhar, né, não precisa interferir porque ela consegue. E ela consegue se regular. É exatamente isso, Lari, você descreveu o que eu disse. Cláudia está chegando por aqui, psicanalista amada. O primeiro ego é corporal, o Freud, né, diz. E a criança precisa expressar-se corporalmente. Isso mesmo, Claudinha. Tem uma especialista em pedagogia que ela fala assim, que as crianças são as maiores especialistas em linguagem corporal. E com certeza ela está atravessada por Freud, né? Então é isso. É isso. A criança precisa se expressar. E aí, quando ela lida com o não e se expressa dessa maneira, a gente tende. Aí ela lidou com o não, ou ela foi sair para um cantinho e ficou toda tristinha. Ai, aí, coitadinha, a gente pode ficar interpretando de ai, tadinha, tá tão triste, tá sofrendo. Quem é que tá sofrendo de verdade? É a criança aqui agora ou é você? Sempre faz essa pergunta, tá? Ou a gente tende a perceber que a gente precisa agir para dar esse contorno para essa criança.
né? Às vezes ela foi lá no cantinho buscar essa regulação, buscar esse conforto, né? Ou então a gente tende a reprimir essa expressão, porque também acontece essas duas coisas. Ou eu fico ali querendo dar contorno, ou eu reprimo dizendo, não precisa chorar por causa disso, para que isso? E aí isso também não é respeitoso, nem uma coisa nem outra coisa é respeitosa, né? O que seria muito respeitoso é confiar na potência da criança, dar um espaço de tempo, né? Então vamos dar esse exemplo aí, vou retomar esse exemplo. A criança recebeu um não, ela ficou muito triste. Para que você não tenda a aliviar a barra dela, não vai aliviar. Você já falou um não, sustenta o seu não e dá esse espaço. Vamos supor que ela chora, que ela grita ou que ela esperneie. Deixa ela ali naquele espaço. Dá o tempo dela. Às vezes, gente, esse tempo são 2, 3, 4, 5 minutos sem ficar interrompendo o processo emocional dela, sem ficar falando com ela na hora da expressão ou do silêncio, porque o silêncio também é altamente expressivo. Algumas crianças silenciam e estão buscando internamente as suas próprias conexões. Outras estão no movimento extremamente corporal buscando essas conexões. Né? Então a gente precisa dar esse espacinho de silêncio para não interromper o processo de autorregulação. E aí eu vou de novo, olhando aqui a hora, gente, já passou, quanto passa rápido essa hora? Para ir finalizando, tem um educador que a gente acompanha muito lá na Luz da Vida, nós amamos demais tudo que ele escreve, tudo que ele conta, tudo que ele diz, todos os cursos de formação que ele tem, a gente vai atrás, se chama Paulo Folke. E ele é bem específico de pedagogia mesmo, viu? Mas algo que ele fala a respeito do processo da criança, de pesquisa, de busca, de concentração, ele diz que nós adultos interrompemos esses processos com as nossas interferências em momentos inadequados. E aí depois a gente reclama que criança pequena não se concentra, que criança pequena não para em nada, que não sabe brincar aqui. Observa isso, que já é assunto para uma outra live, mas eu vou deixar esse gostinho aqui, quem sabe eu já coloco esse tema para a próxima semana. Às vezes a criança está ali, empreendendo uma brincadeira, um projeto. Eu não estou falando de criança grande não, estou falando de piquitica, tá? Bebezinho, e ela está ali toda concentrada, olhando alguma coisa, admirando, e você vai comentar sobre aquela coisa. Ah, que bonito esse chocalhinho que você tá. Aqui, ó, aqui, ai, que lindinho. Ai. E a gente fica interrompendo o processo dela com ela mesma. E a gente faz isso em relação aos aspectos cognitivos de pesquisa que a criança está fazendo, e nós também fazemos isso em relação ao processo de pesquisa dela sobre o que ela está sentindo, sobre o que aquilo está causando no corpo dela. E a criança, se ela é especialista em linguagem corporal, ela sente com o corpo inteirinho aquilo que ela vive. Ela sente com o corpo inteirinho, coisa que nós adultos precisamos ir para a terapia para aprender a sentir. A abordagem transpessoal da psicologia que eu estudo, a gente precisa o tempo todo voltar para a sensação do corpo. A gente tem um mantrazinho que a gente chama reis, que é para a gente identificar a razão, a emoção, a intuição e a sensação. A gente esquece que o corpo sente. Hoje, nos momentos em que eu estava vivenciando lá uma adversidade lá na escola, com uma questão pessoal, eu sentia no corpo, a garganta, alguma coisa queimando no rosto, e aí a gente deleta, e a criança não deleta, porque ela sente com o corpo inteirinho. E se a gente ficar interrompendo o processo dela, querendo dar palavras e acolhendo, porque a nossa intenção é essa. Eu vou acolher o que a criança está sentindo, eu vou lá conversar com ela, contar para ela o que ela está sentindo. Para! Deixa ela primeiro, depois você vai. E se ela precisar, pode ser que ela nem precise. Viu? Acredita no que eu tô falando. Pode ser que a criança nem precise da tua ajuda. E aí eu não sei como você vai se sentir. Porque tem gente que se sente mal quando é indispensável. Já pensaram sobre isso? Eu vou ler alguns comentários e preciso ir embora, porque já tá acabando meu tempo aqui, senão minha live vai cair. A Vivi tá falando que aqui, quando tem um não, existe expressão de agressividade, verbalização que vai bater. Então, aí só que ele é pequenininho, você é grande, e aí você deixa ele mais longe de você ou interrompe a expressão dele de agressividade, procure interromper, né? Porque a gente não precisa apanhar e nem deve, mas deixar ele expressar.
e investigar, como eu tenho feito com o Antônio, até onde vai esse poder todo? Será que tem tanto poder assim? Né? Vamos investigando isso aí. Claudinha, não interromper o processo de autorregulação. Sim, o adulto atrapalha muito e essa interrupção é tão chata. Gente, é chato demais pra gente. Se eu tô num processo emocional e alguém fica interrompendo minha expressão, olha, eu vou ficar brava. Cá, aprendi isso com vocês, a não interromper a brincadeira, a criatividade, lá na Luz da Vida, né, Cá? Você aprendeu. Que bom que o Thomas tem essa oportunidade desse seu aprendizado. Agora me incomoda tanto quando outras pessoas fazem isso, julgam que meu filho tá brincando sozinho, tadinho, e vão se intrometendo. Ai, mal sabem eles que ele tá lá ativando todo o potencial de criatividade, todos os processos, todas as conexões dele estão acontecendo ali, né? Então, gente, quem acompanhou essa live desde o comecinho, com certeza vai compreender toda essa linha de raciocínio que eu fui tecendo até chegar até aqui, para que não haja um recorte de que a Natu está dizendo que é necessário deixar a criança sozinha sentindo e que acolher as emoções não vale, tá? Não foi isso que eu disse. Então, se você chegou no finalzinho, vale a pena voltar e assistir. E me encontra aqui também na segunda-feira que vem, a partir das 9h30, porque toda segunda agora tem live comigo. E nessa semana foi um tema muito gostoso para a gente refletir sobre os nossos filhos e sobre nós mesmas e mesmos, como sempre. Não sei se teve homem aqui presente, mas eu sempre vou chamar, porque eles têm que aparecer por aqui também. Então é isso, pessoal. Um beijo, boa noite para vocês e até a próxima segunda.